Hoje você vai conhecer a história de Santa Helena. Ela nasceu em Bitínia, uma província do Império Romano. Era de família simples, plebeia. Casou-se com um tribuno militar chamado Constâncio Cloro. Deste casamento nasceu Constantino, no ano de 285, o futuro imperador romano e o primeiro imperador cristão. O imperador Maximiliano quis unir-se a Constâncio Cloro, mas para isso impôs uma condição: que ele deixasse Helena e casasse com Teodora, parente do imperador. Santa Helena passou para segundo plano, mas pôde cuidar da educação do filho e criar um grande laço com ele. Ele, por sua vez, crescia no exército romano por causa de sua coragem e inteligência. E depois da morte de seu pai, Cloro, Constantino foi aclamado Augusto Imperador Romano. Assim, Santa Helena voltou a viver na corte e recebeu o título de mulher nobilíssima. E assim estava começando um novo tempo para o cristianismo. Até o ano de 313, Helena e Constantino ainda não eram cristãos. Mas na batalha de Constantino contra Maxêncio ocorreu um fato extraordinário. A situação era favorável a Maxêncio. Constantino, porém, contrário às perseguições contra o cristianismo, teve uma visão: uma cruz brilhante no céu e as palavras: "Com este sinal vencerás". Constantino mandou pintar as bandeiras e estandartes do seu exército com este sinal e venceu as batalhas. E este acontecimento causou a conversão de Constantino e Helena. Constantino ordenou o fim das perseguições contra os cristãos através do famoso documento Édito de Milão. E isso foi no ano de 313. E graças a este documento, o cristianismo passou a ter os mesmos direitos das outras religiões. E anos mais tarde, o imperador Teodósio fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. E um detalhe importante dessa história é que Helena quis ser batizada e assumiu a sua fé cristã antes mesmo de que o filho dela vencesse a batalha. Santa Helena mostrou ao longo de sua vida um grande fervor. E isso era nítido quando ela ajudava em construções de obras sociais e construções de igrejas. Ela procurou se instruir na fé cristã e mostrou grande piedade ao longo de sua vida. E aí Constantino deu a ela o título de Augusta e mandou cunhar moedas com a imagem da rainha, sua mãe. O sonho dela era visitar a Terra Santa. E apesar das dificuldades da época e da sua idade, ela conseguiu realizar este sonho. Ela foi acompanhar escavações começadas em Jerusalém, acompanhadas pelo bispo chamado São Macário. Ela encontrou o Santo Sepulcro escavado na rocha, a cruz de Jesus e as duas cruzes dos ladrões. Santa Helena viveu a felicidade de proporcionar o reencontro da cruz de Cristo. Este acontecimento levou à instituição da festa de Santa Cruz. E ela acompanhou toda essa busca, essa movimentação com muita fé e piedade. E felicidade. Entusiasmada, ela mandou que procurassem a Gruta do Nascimento de Jesus e o lugar sobre o Monte das Oliveiras, onde Jesus falou com os discípulos antes da ascensão. E depois dessas descobertas, Santa Helena se dedicou à construção de outras igrejas, uma delas no Monte das Oliveiras, que mais tarde recebeu o nome de Santa Helena. E pressentindo a sua morte, Helena voltou para perto do filho Constantino, e ela veio a falecer aos 80 anos. E assim, ela passou a ser reverenciada como santa logo após a sua morte, e a sua veneração se expandiu até os países do Ocidente. Uma ilha do Oceano Atlântico, chamada Santa Helena, recebeu este nome porque marinheiros espanhóis a encontraram no dia da festa de Santa Helena, o dia 8 de agosto. Em 8 de agosto de 1501. Como eu estou à espera aqui da minha Helena, eu não podia deixar de procurar sobre a história desta grande santa. Ela que foi ali coadjuvante, ao mesmo tempo atriz principal da história dos filhos dela e da história do cristianismo no Império Romano, deixou grandes ensinamentos para nós. Que nunca deixemos de acreditar na possibilidade da conversão daqueles que estão à nossa volta. E na nossa própria conversão. Eles nem eram cristãos quando essa história toda começou. Mas Deus sabe fazer direitinho a jogada dele para conquistar aqueles que ele tem muito a fazer. Para conquistar de vez aqueles que ele conta para fazer a diferença na história de salvação. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Que Santa Helena interceda por nós e que Deus nos abençoe. Tchau!